Graças, pais e irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, dia 7 de setembro de 2018, vamos ler o capítulo 13, 14 e 15 do livro do profeta Ezequiel. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 13 está escrito: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que veem no seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são raposas nos desertos, não subiste das brechas, nem paraste para estar na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu não falei? Porventura, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros rebocam de cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e fazem travesseiros para a cabeça de toda a estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves, e resgatarei os vossos véus, e aliviarei o meu povo das vossas mãos,
e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra tal homem, e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, disse o Senhor Jeová. Veio a mim, ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, e ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas os homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas,
eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, disse o Senhor Jeová. Capítulo 15. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, quando menos sendo queimado, se faria dele alguma obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos dentro dos capítulos 16, 17, 18 e 19 do livro do profeta Ezequiel. Lembrando que a nossa campanha de leitura bíblica, ela se estabelece a partir da leitura de 3 capítulos de segunda a sexta cada dia, 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo, tendo início em 1º de janeiro, ela vai terminar em 28 ou 29 de dezembro, se não houver nenhuma confusão na leitura. Então, é a maneira mais prática de se ler a Bíblia uma vez por ano. Então, continue nessa jornada, que Deus te abençoe.